Nesse vídeo eu vou falar sobre o caso Wellington, o brasileiro desaparecido em Paris. Ele já foi encontrado, mas o que ele revelou fala muito mais do que a gente pode imaginar. Fique no vídeo e presta atenção para a gente entender um pouco do que está acontecendo com principalmente os brasileiros que vivem fora. E aqui é na Europa, como você tem sempre acompanhado. O Wellington é um brasileiro que se encontrava desaparecido há 5 dias e ele reapareceu, ele apareceu novamente. E a revelação que ele trouxe surpreendeu a todos. Na verdade, eu acredito que diante de todos esses desaparecimentos, eu acredito, tá bom? Eu acredito que muitas pessoas torcem para que a notícia que se traga, que venha aparecer depois de alguns dias, seja de realmente uma tragédia. Parece que tem pessoas que torcem contra essas pessoas que se encontram desaparecidas. Parece que as pessoas estão à espera de uma notícia trágica para começar a conversar e a desenvolver as conversinhas pelos WhatsApp de tantos grupos que há pela comunidade brasileira. Não foi o caso do Wellington, porém não deixou de dar tanta conversa. O que aconteceu? O Wellington ele desapareceu no final de semana, de sábado para domingo, de sexta para sábado, não tenho a certeza, muita conversa ficou no ar, mas ele desapareceu nesse passado final de semana. Não voltou para casa, não foi trabalhar, realmente desapareceu. Isso intrigou os colegas que conheciam o Wellington, porque ele não era de fazer isso, ele não era de tal atitude. Então surpreendeu e preocupou também. Amigos próximos, o patrão, as pessoas com quem ele trabalhava, todos foram atrás de hospitais, prisão, para saber, tentar entender o paradeiro do Wellington, que veio a ser descoberto depois, no passado, foi ontem, né? Não sei quando você está vendo este dia, mas no passado dia 12 de agosto, o Wellington apareceu e surpreendendo a todos. Surpreendendo a todos por quê? Porque pouco depois de um apelo que a gente fez também pelas redes sociais para que ele viesse a falar, para que ele viesse dizer para as pessoas o que aconteceu sem expor a própria vida, a vida pessoal, a gente não tem nada a ver com a vida pessoal de ninguém. Mas como o caso ele causa uma proporção gigantesca, e foi o que aconteceu nos últimos tempos aqui na França, principalmente sobre os desaparecimentos de brasileiros, lembro para você o caso da Gabriele, que desapareceu em Lyon, o caso da Alice, que desapareceu em Paris, entre outros casos que ainda estão em aberto, e depois veio o caso do Wellington. Então muita gente ficou preocupada realmente. Só que ele reaparece e ele faz uma declaração que eu quero mostrar aqui para você. Isso não é minha palavra, é a própria palavra do Wellington. Vou colocar para vocês aí na tela, para vocês verem e a gente ler junto, beleza? Olha só o que ele diz. Eu tive um surto por causa de alguns problemas, mas já estou em casa. Obrigado a todos que se preocuparam. Essa revelação que o Wellington faz é muito forte. Primeiro de tudo, eu quero parabenizar você, Wellington. Parabenizar pela sua coragem de se expor dessa maneira e realmente assumir que você teve um problema, é algo pessoal. Nós vemos aqui, descartando tudo aquilo que foi levantado pelo pânico que foi gerado devido a esses desaparecimentos dentro da comunidade aqui na França, na Europa, nós vemos que a declaração do Wellington já coloca, já tira de parte aquilo que a gente estava pensando sobre algo criminoso. Não, o Wellington teve um surto, ok? E depois nós vamos falar mais à frente sobre isso, presta atenção. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal aí para você ficar ligado de tudo que acontece com a comunidade brasileira aqui na França e na Europa, geral. Já segue a gente no Instagram também. Ele assume que teve um surto por causa de alguns problemas. Tá tudo bem, problemas todos nós temos. Cada um lidar dos problemas da maneira que consegue. Tá tudo bem. Ele então em seguida, ele tranquiliza a todos, já estou em casa, e ele agradece. Obrigados a todos que se preocuparam. Você consegue perceber essa declaração do Wellington aqui? Parabéns, Wellington, pela sua coragem de assumir o que aconteceu com você, a sua atitude não foi das melhores, mas ninguém está aqui para te julgar. Parabéns por assumir isso e atenção.
O que o Wellington fala aqui, ele fala muito sobre nós imigrantes, tá bom? Fala muito sobre o universo do imigrante, do brasileiro que deixa o Brasil e vai para o exterior, independente do país, que é essa questão que se pode desenvolver, ok? Muitas pessoas não falam sobre isso, mas acontece. E o que o Wellington está falando aqui, atenção amigos e atenção família, isso são sinais. Sinais que as coisas não estão bem internamente. Não estou falando que o Wellington tá doido, que o Wellington tá maluco. Não, não é isso. O que eu estou querendo dizer é que o que muitas pessoas não sabem ou não levam em consideração são os distúrbios causados pós-imigração. São os distúrbios causados após você sair do seu país, da sua terra natal, no meio dos seus familiares, no meio da sua família, para ir para outro lugar, numa cultura totalmente diferente, diante dos desafios que tudo isso coloca diante de você. Você desenvolve certos distúrbios mentais, que quem não identificar e não souber lidar com esses distúrbios, pode cair o que muitas pessoas caem, na bad, na deprê, ao ponto de chegar um certo momento na vida que a pessoa não aguenta e... Tá entendendo? Eu já vivo na Europa há muito tempo, conheço mais de 17 países, já vivi em 3 países aqui na Europa, Portugal, Espanha e atualmente vivo aqui na França. Em Portugal eu perdi 3. Três amigos. 2 eram conhecidos, a gente tá ali, se tromba e tal. Um era amigo, entendeu? Um era irmão da igreja, entendeu? Que ó, com a própria vida, entendeu? Não aguentou os problemas, não aguentou o baque, não aguentou os distúrbios mentais que a imigração causou e... Tá entendendo? Então, o que o Wellington revela aqui, nos tranquilizando de uma certa forma sobre essa onda de desaparecimento, dizendo pra gente entender que não foi um CRI, que não foi um sequestro, que não foi nada disso que a comunidade estava generalizando aí, não. Ele teve um surto que acontece muito, mas poucas pessoas falam sobre isso, mas acontece muito. Então, a saúde mental, e é esse ponto que eu queria chegar com você, na imigração é extremamente importante. É muito importante você ter uma mente focada naquilo que você vai fazer. Eu não sei da vida do Wellington, eu não sei os problemas que ele estava enfrentando no trabalho. Pelo que eu vi, pelo que eu pesquisei, ele trabalha dentro, ele tem um contato forte com a comunidade brasileira. Ele trabalha num restaurante brasileiro, entendeu? Ele tem um hall de amigos e moram com pessoas de outros estados do Brasil, mas dentro de uma casa. Ele divide ali numa república, entendeu? Então ele tem um contato com os brasileiros e cada um na sua, entendeu? E talvez pelas pessoas que eu conversei que eram chegadas do Wellington, num trabalho investigativo que eu fiz, com autorização de alguns familiares do Wellington que pediram, pelo amor de Deus, divulgue que o Wellington desapareceu, nós não temos notícia. A mãe, o irmão, entendeu? Os primos, primas. Então a gente foi fazer um trabalho investigativo, conversar com algumas pessoas próximas e eu descobri que o Wellington já estava dando sinais. Quem conhece o Wellington sabe que ele é uma pessoa sorridente, uma pessoa para frente, uma pessoa comunicativa, porém, o Wellington estava dando sinais. E para chegar nesse surto, normalmente há sinais. E existe aqui 2 paralelos que eu quero mostrar para você. Esses sinais são bem visíveis. São bem visíveis. Você, se tiver um olhar mais observador, você consegue compreender uma pessoa que está tendo certo tipo de distúrbio. Você percebe. Ok? Percebe. Agora, há um outro paralelo aqui entre o imigrante. Ele vivia na comunidade brasileira. Só que aqui a gente tem uma vida muito corrida. Aqui você não tem amigo. Aqui você não tem ninguém passando a mão na tua cabeça. Imigrar não é moleza não, tá? Não é moleza não. Escute a voz de quem está imigrando há mais de uma década. Tá bem? Porque eu sou imigrante neste lugar. Nesse país, nesse velho continente. Então aqui você não tem amigo. Você não tem ninguém passando a mão na tua cabeça. Entende? Então, se você não souber lidar, se você não souber fazer a leitura, as pessoas viram sinais no Wellington, mas sinceramente, cada um tá com os seus problemas, ninguém quer nem saber. Ninguém tá nem aí. Problema é seu. E de uma certa forma, de uma forma mentalidade, é a grande verdade. É você com os seus problemas. Se vira.
Eu com os meus problemas vou me virar. E cada um vai interpretando da sua maneira, essa que é a grande realidade. Então já fica uma dica para você que está pensando em sair do Brasil, você que já está aqui há pouco tempo que saiu do Brasil e vive em outra cultura, lembre-se disso, tá? Você não tem amigo não, você tem chegado, você vai conhecer uma pessoa aqui, uma pessoa ali, mas não confie. O que eu digo não confiar é não pense que se você precisar, essa pessoa vai te ajudar. Para já ela não tem obrigação nenhuma de te ajudar, entendeu? Ela não tem obrigação nenhuma de te ajudar. Então não conte. Seja você por você, para você desenvolver uma mentalidade forte, entende? Para você entender que só depende de você para você vencer aqui nesse lugar, mas que essa situação pode acontecer. Obrigado, Wellington, por partilhar isso com a gente e nos tranquilizar. E cá entre nós, diante desses desaparecimentos que houve, pelo menos o Wellington teve coragem de assumir o BO dele, de assumir a responsa dele. Porque tem gente que, na hora de fazer o alvoroço, da gente trabalhar para incentivar, para pedir pro pessoal, pelo amor de Deus, compartilhar, tá tudo bem, a gente tá torcendo, a gente se envolve, mas depois não tem coragem de dizer uma palavrinha do que aconteceu. Não tem coragem de dizer se pelo menos foi algo pessoal ou algo criminoso, entende? E o Wellington, apesar de tudo, ele vai assumir uma bronca, ele vai assumir a responsabilidade, já assumiu, as consequências vai vir para ele, porque ele deixou o trabalho, faltou no trabalho, ele pode ser despedido por justa causa, se o patrão não tiver pena dele, e pode ser despedido, e tá tudo bem. É consequência. É consequência do ato dele. A parte mental dele é uma coisa. As consequências do ato que ele fez é outra. Vamos compreender isso. Por que eu tô falando isso? Porque o patrão dele se manifestou nas redes sociais e já tem muita gente criticando. Meu irmão, amigos, amigos, negócio à parte. Posso ter até pena de você, ou posso também não ter. A gente tá falando de negócios. E aqui é uma questão pessoal. Aparentemente ele disse que surtou. Se ele diz e assume que surtou, ele não está bem. Não estou dizendo que ele está doido, que ele está maluco. Mas há algum distúrbio mental no Wellington. Entende? E não estou falando de o grau disso, que eu não sou especialista nisso. Mas é um sinal claro e eu faço um apelo para a família ter atenção com o Wellington. Amigos que moram com o Wellington em Paris. Tenham atenção, não é momento de julgamento, isso aqui é muito sério. Saúde mental é muito sério. Eu falei pra você no começo do vídeo, eu perdi três amigos por causa disso. E as pessoas agora vão encontrar o Wellington, vão zoar, vão criticar, talvez vão começar a fazer um certo, não vou falar bullying, mas pode ser bullying também. Bullying não tem idade, depende da mentalidade de cada um pra aceitar uma brincadeira ou não. Mas a gente sabe como que são as pessoas, a gente sabe como que é. Vai zoar e tal, ficar um dia sem dizer nada, já vão, e aí, tá sumido de novo? É assim, meu irmão, o mundão é assim, tá entendendo? Então, dependendo como ele reagir a certas brincadeiras que fizer com ele, se ele levar de boa na desportiva, beleza. Caso contrário, aquilo vai alimentando mais esse distúrbio. Então, você que é próximo do Wellington, pelo amor de Deus, tenha atenção com esse cara. Entendeu? Tenha atenção com esse cara. Isso é sério. E isso não atinge só o Wellington aqui na França, não. Isso atinge milhares de brasileiros que estão em Portugal. Milhares de brasileiros que estão na Espanha. Milhares de brasileiros que estão na Bélgica. Que estão em outros lugares que não estão acostumados, que estão numa cultura totalmente diferente da nossa. Isso é muito sério. E talvez você, que esteja me assistindo agora, talvez você tenha algum distúrbio desse e você entendeu. Caramba, talvez tá passando isso daí comigo também, eu não tô percebendo. A gente se distrai tanto nesse lugar. Qual que é a rotina do imigrante? Ele trabalha de segunda a sexta, às vezes trabalha de segunda a sábado e tal, normalmente é assim. Alguns estão mais estabilizados, outros não, mas a grande maioria é na correria, é trabalhando para os outros, segunda a sexta-feira, segunda a sábado faz uma estrinha para ganhar uma grana também. E o domingo é para se distrair. O domingo é aquele momento que ele vai dar um rolê na Torre Eiffel, que ele vai ali à noite num restaurante. É aquele momento que ele gera as fotografias, é aquele momento que ele faz aquela foto bonita para postar lá no Instagram, vai no domingo na Torre Eiffel, coloca aquela beca bonita e posta aquele videozinho legal, aquele reels e começa a receber aqueles comentários. Nossa, que legal, fulano tá chique, fulano tá legal. Aquilo vai inflando o ego do imigrante. E o imigrante vai se achando que só porque ele tá na Europa ele tá abalando geral, ó.
Então esse recado vai diretamente para você que está no Brasil se alimentando de influencers com lifestyle aqui da Europa, ou seja, em qualquer lugar, Estados Unidos, em outro país. Cuidado, tá? A realidade desses influencers talvez pode ser outra. E você fica se alimentando só quando ele posta um negocinho bonitinho. Mas a realidade aqui do negócio é outra. E você precisa entender isso de uma vez por todas. Wellington, que Deus te abençoe, que você possa superar esse desafio, que esse recado chegue até você, tá bom? Que Deus te abençoe. A sua atitude não foi a das melhores, mas a sua coragem em assumir um problema e correr atrás de uma solução, isso é o melhor, tá bom? É assim que você mostra que você é capaz, não é se escondendo, não é fugindo. O problema está diante de você, arregaça as mangas, Eliton, e vai para a luta para cima dele. Você é mais forte do que isso e você, ao assumir esse problema, você prova que você é mais forte que ele. Então corre atrás, Eliton. Vai para cima desse problema, enfrenta ele e se levanta. Porque daqui uns dias, daqui a alguns dias, você vai estar falando na sua rede social sobre essa situação abertamente, sem medo de julgamento nenhum e ajudando outros imigrantes a combater, a passar por essa fase que você está passando nesse exato momento. Eu acredito nisso. Então preste atenção, não ligue para os julgamentos que vão vir a seguir. Aliás, presta bem atenção quem é que vai estar do seu lado nesse momento, porque tá do lado de você quando você tá com grana no bolso é muito fácil, meu amigo. Agora tá do lado quando você realmente precisa, é aí que você tem que abrir o seu olho e entender quem realmente tá com você ou não. E detalhe, não surpreenda, Eliton, se você olhar para o lado e não encontrar ninguém te apoiando. É assim mesmo, é normal, tá tudo bem. Você veio sozinho para essa terra, é sozinho que você vai permanecer, é sozinho que você vai vencer. Você vai precisar de outras pessoas que vão te auxiliar sim. Só que você tem que entender que a sua mentalidade, ó, é sozinha. Sozinho você vem nesse mundo, sozinho você vai cair para a terra, sozinho você vai ficar, meu irmão. Então, não fique aí se distraindo com outras coisas e muito menos com companhias que não são verdadeiras para você. Essa ideia é pro Hélito, mas é para você também, imigrante, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário aí, a sua opinião é bem-vinda, gostando ou não, concordando ou não com o meu vídeo. Deixa a sua opinião aí, escreve pra gente debater esse assunto que é tão sério aqui na Europa, ok? Finalizando o vídeo também, fica até uma ponte, ok? Porque a gente vai receber aqui na Suíça a doutora Andrea Vermont. E a doutora Andrea, ela vem com um tema muito interessante, eu vou colocar aqui na tela, ela vem com um tema muito interessante com uma palestra, que é Imigrar Sem Se Perder, com a doutora Andrea Vermont, que vai ser no dia 30 de outubro em Genebra. Eu vou estar lá, a gente tá com parceria com o evento, eu vou estar lá, e esse tema, eu lembrei isso agora, esse tema é muito interessante, imigrar sem se perder, entendeu? Então se você tiver oportunidade, vai lá no Instagram, tem um link na bio para você também adquirir o bilhete, para você entrar, para você participar e ser mais forte mentalmente para você enfrentar o dia a dia que é imigrar. Quem não sabe, meu irmão, não entende o que a gente está falando, porque imigrar não é brincadeira. Se inscreva no canal, deixe seu comentário.